Boa tarde, meus irmãos. Quem aqui que está no nosso grupo do WhatsApp viu o chamado que eu coloquei lá para a escola dominical de hoje? A mensagem. Viram? Então, irmãos, com prazer, tá? Que nós vamos iniciar hoje, com a graça do Senhor, uma outra parte, uma outra fase da nossa escola dominical. Como vocês já podem estar vendo aí, hoje é a aula 0. Vou já explicar por que é a aula 0, não a aula 1, tá? Aula 0 da nossa escola dominical de panorama do Antigo Testamento. Então, como eu disse no domingo passado, nós estávamos ali finalizando nosso estudo do Catecismo de Heidelberg e agora estamos começando essa nova fase aí que é para a gente estudar o Antigo Testamento. E por que aula 0? Vamos lá. Porque essa aula, na verdade, como está dizendo no título ali, ela é uma introdução ao Antigo Testamento, para os irmãos já terem uma visão assim, panorâmica mesmo, assim, distante do Antigo Testamento. E aí, na aula seguinte, que vai ser a aula 1, o Alexandre vai iniciar, de fato, os estudos. Então, o Alexandre, semana que vem, se o Senhor permitir, vai estar trazendo aqui o primeiro estudo dentro do Antigo Testamento, já com Gênesis 1 e 2. Tá? Então, é até um pedido, né, que a gente faz para os irmãos, se puderem separar aquele tempo na semana para ler Gênesis 1 e 2, já venham para a escola dominical com o texto lido, né? Que aí está na cabeça, fica mais fácil de fazer pergunta, porque nem todo mundo aqui é igual a irmã Iranilde, que já tem um monte de perguntas prontas aí. Então, leiam Gênesis 1 e 2 para a semana que vem, tá bom? Depois a gente vai fazer uma tabelinha para ajudar os irmãos aí. Mas, então, é por isso que é aula 0, porque a gente não vai iniciar Gênesis ainda. A gente está fazendo aqui uma introdução ao conteúdo, ao assunto, para aí sim, na semana que vem, começar, de fato, os estudos. Então, aula 0, introdução ao Antigo Testamento. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos, então, orar para a gente começar essa aula. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por essas 44 semanas que estudamos o Catecismo de Heidelberg. Obrigado, Pai, por cada vida que foi edificada, professores e alunos que cresceram nessa missão, Pai, de falar da Tua Palavra e ser abençoado pela Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio que é estar aqui, Pai. Não tem nenhum outro lugar que seria melhor estar, Senhor. E agora, Pai, pedimos que o Senhor abençoe esse novo momento, essa nova empreitada da nossa escola dominical, se debruçando, olhando com cuidado para a Tua Palavra, para o Antigo Testamento, os livros que o Senhor inspirou, que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para que esses homens e mulheres que participaram dessas histórias, eles fizessem parte do Teu plano, da Tua história, do Teu plano de salvação. Então, Pai, essa é a Tua palavra, e te pedimos que agora a Tua palavra habite em nós, Pai. Obrigado, abençoa esse momento, abençoa cada um de nós que estamos aqui, quem estiver ouvindo essa mensagem. Te pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Começando então essa introdução. Olha só, esse texto que está aí a referência, Mateus 1, 1 a 17, é a primeira mensagem que o pastor Melquiades pregou quando a gente começou a estudar o Evangelho de Mateus. Se vocês puderem abrir aí, por favor, abram as Bíblias de vocês em Mateus 1, 1 a 17. A gente não vai ler esse texto todo, eu só quero mostrar para vocês por que esse texto está aí como primeira referência nossa de hoje. A gente não vai ler o texto todo, não. Amém? Acharam aí? Mateus 1, 1 a 17. Por que esse texto é a nossa referência? Presta atenção, na tua Bíblia aí deve ter, se for parecida com a minha, deve ter um título aí em negrito, uma letrinha preta aí, escrito A Genealogia de Jesus Cristo. A Genealogia de Jesus Cristo, certo? Nesse texto, Mateus vai trazer aí todos os antepassados de Jesus Cristo, e aí ele diz aí no primeiro verso, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa essa genealogia de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, ele vai passando por toda essa genealogia, e aí ele chega no verso 17, e aí eu quero que os irmãos observem o verso 17 junto comigo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio até Cristo, 14. Perceberam aí essa divisão que ele faz de 14, 14, 14? Isso aí, meus irmãos, é o Antigo Testamento. A ideia de Mateus é mostrar que a genealogia, a família de Jesus Cristo, está desde o início
do plano de salvação de Deus até o presente momento. Então Jesus estava lá no primeiro momento dos patriarcas, ele é parente de Abraão. Jesus estava representado lá na sua família durante o reinado de Israel, ele é parente de Davi. E Jesus esteve representado por toda a sua tribo, a tribo de Judá, no exílio da Babilônia, chegando até agora José, que era o seu pai, né? Então, irmãos, esse texto é uma boa prova de que, olha o que está escrito ali, de que as árvores, elas têm raízes profundas. E você não compreende o fruto daquela árvore, você não compreende toda a estrutura daquela árvore sem entender o que nutre aquela árvore. A árvore se nutre das suas raízes. Então, se a gente não compreende o Antigo Testamento, se a gente não entende o que está escrito lá, por que está escrito aquelas histórias, por que aquelas histórias são importantes para nós, cristãos, a gente não vai entender o cristianismo. Então, o Antigo Testamento, ele é a base do Novo Testamento. Ele é a base da cultura judaica que engloba os personagens do Novo Testamento. Muitas questões do Novo Testamento não são entendidas porque a gente não entende o Antigo Testamento. Então, às vezes, a pessoa se pergunta, mas por que eu, que não sou judeu, eu que sou cristão, por que eu preciso conhecer essas histórias antigas dos judeus? E a resposta está aí, pelo Mateus mostrando que isso é importante. Há uma genealogia que liga o nosso Salvador ao povo judeu. Então, nós precisamos conhecer essa história. É a história da salvação do nosso Deus, é a história do nosso Jesus. Então, essa é uma boa razão para a gente começar a olhar para o Antigo Testamento com mais cuidado, com mais carinho. Entender que todas aquelas histórias estão escritas por um propósito, que é, o propósito central é que Cristo depois viria a cumprir tudo aquilo. Então, nosso objetivo central aqui, vocês podem cobrar a gente a cada aula, é que cada aula nossa, no Antigo Testamento, vai ter que ter alguma coisa a ver com Jesus. Vocês vão perceber que, de alguma forma, tudo que a gente vier a tratar aqui, Jesus vai estar ali. Então, esse é o objetivo que a gente quer dos irmãos nessa escola dominical. Que a gente aprenda a olhar para o Antigo Testamento e ver como ele é importante. Como Cristo é a chave para a gente entender tudo aquilo. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse que eu queria que os irmãos entendessem. O Antigo Testamento forma as raízes do cristianismo. Tá? Então, a gente vai entender isso com o passar do tempo, conforme a gente for estudando os livros Gênesis, Êxodo e etc. Tá bom? Então, aprofundando isso, essa ideia de raiz, os irmãos podem dar uma olhada no que está escrito aí. Ó. Nós cremos que Deus fez apenas uma aliança com a humanidade. Essa aliança feita em Abraão, a gente acabou de ler a genealogia aí, é a mesma aliança feita com a igreja por meio de Cristo. Então veja bem, primeiro ponto aí. Nós não cremos que Deus foi fazendo várias alianças e anulando as alianças antigas. Há muitas igrejas que acreditam assim por aí. E aí cada igreja tem a sua orientação, a gente respeita. Mas nossa igreja, a igreja presbiteriana, não acredita que existem várias alianças. Ela acredita que há apenas uma aliança, por isso nós somos chamados de aliancistas. Então a aliança que Deus fez com Abraão está valendo. Porque aquela aliança que ele fez com Abraão, aquelas promessas que ele fez com Abraão, elas visavam já o Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente diz, então, já que é uma aliança só? No entanto, Deus manifestou essa aliança em duas dispensações, ou, como a gente chama, testamentos. É isso que a gente crê. Então, tanto a aliança de Deus com Abraão, até a aliança de Deus com Cristo, que forma a igreja, é uma aliança só que épocas, dispensações diferentes. É isso que significa dispensação. É uma época em que Deus se manifestou de forma diferente. Quer ver um texto que fala sobre isso? Hebreus 1. Abram aí a Bíblia de vocês em Hebreus 1. A gente vai ler só o comecinho aí de Hebreus 1. Hebreus 1. Vamos ler só até o verso 4. Hebreus 1, 1 a 4. Ouçam com atenção aí esse texto, irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho aqui? Jesus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele, né, o Filho, Jesus, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, né, o ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, irmãos, olha só o que o autor aí da epístola aos Hebreus está dizendo, que Deus, na primeira dispensação, quando ele fala aí no verso 1, Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele está falando da antiga dispensação. Como é que Deus falava na primeira dispensação? Falava aos patriarcas, aos pais de Israel, pelos profetas. Os profetas eram os servidores, eram os servos de Deus para levar sua palavra. Mas na presente dispensação, que o autor aqui chama de os últimos dias, ele está dizendo que Deus fala diretamente por seu Filho. E Jesus mesmo contou uma parábola parecida com isso. Que um homem lá queria fazer um casamento, mandou os funcionários fazerem o convite e ninguém deu bola para os funcionários, pelo contrário, maltrataram os funcionários dele. Aí Jesus pergunta, o que vai acontecer se o dono da festa mandar o filho dele dar o convite? Aí todo mundo, pode ser que ouçam, né, o filho dele. Não, pelo contrário. Pelo contrário, vão matar o filho dele para poder ficar com a herança. Jesus está ensinando isso para a gente. Deus falou durante muito tempo por funcionários, vamos dizer assim. Os patriarcas, os profetas eram funcionários. Mas na última dispensação, Deus não usou mais funcionários para falar. Ele falou ele mesmo por meio dos filhos dele. Do filho dele, desculpa, Jesus Cristo. E aí Jesus depois comissiona os apóstolos para dar continuidade à missão da igreja. Então, irmãos, voltando aqui ao tema, o Antigo Testamento e o Novo formam uma só aliança. Tratam apenas de uma aliança. Então, quando você lê a história de Abraão, e a gente vai ler, a gente vai trabalhar isso aqui em Gênesis, você está lendo a história do plano de salvação que te alcançou. Você não está lendo sobre uma religião antiga chamada judaísmo, que você não tem nada a ver com aquilo. Não, não, não. Você está lendo, você está vendo a história do Deus que te salvou, do Deus que te alcançou. E começou ali. Você não é a cereja do bolo, você é uma parte daquela narrativa que começa ali em Abraão, na aliança. Então, leiam Gênesis com esses óculos, irmãos, entendendo que ali tem uma história que diz respeito a você, que você faz parte dessa aliança. Por isso, naquela aliança, não querendo adiantar aqui quando a gente for estudar Gênesis, mas por isso que naquela aliança, na aliança já havia promessa, por meio de Abraão, todas as nações serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas. Então, nós aqui, manauaras, alguns filhos de caboclos, não tem nada a ver com o judaísmo, estão nessa aliança porque Deus já havia prometido isso. Todas as famílias, todas as nações da terra vão ser alcançadas por essa aliança. Então, irmãos, a gente vai ler no Novo Testamento muitas palavras, termos que têm relação com o Antigo Testamento. Por causa disso. Porque é uma continuidade. É uma revelação mais perfeita. Quando o Filho fala, não mais os profetas, mas o Filho fala, aquela revelação ela é mais perfeita. Só que ainda há relações. Por isso a gente vai observar algumas coisas, como a igreja, nós aqui hoje, que fazemos parte de uma igreja, ainda é chamada em algumas ocasiões de Israel de Deus. Fazendo referência ao povo de Israel. Nós não somos israelitas na carne, mas Paulo vai dizer que nós somos israelitas pela fé. Olha a relação aí. Não dá para descartar o Antigo Testamento. Por que Paulo chama a gente de israelita pela fé? Por que Paulo fala que nós somos circuncidados no coração? Por que ele fala isso? Porque ele está se referenciando à circuncisão do Antigo Testamento. O que é a circuncisão no coração? A conversão e o batismo. Então veja, irmãos, como tem ligação a nossa fé com o Antigo Testamento. Quando a gente fala da Páscoa cristã, o que é a Páscoa cristã? É ovo da Páscoa, é coelhinho, é? Não, é a morte de Cristo. Então a Páscoa, que foi um evento do judaísmo, quando Deus passou no Egito, a gente vai ver isso lá em Êxodo, quando Deus passou pelo Egito, matou todos os primogênitos, exceto os filhos de Israel. Ali funda a Páscoa e nós celebramos isso porque nós entendemos, olha a última coisa, que o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, cujo sangue era pintado nas ombreiras das casas, aquele cordeiro era Cristo.
Sangue de animal não tem poder de salvar ninguém. Era Cristo que estava figurado lá. Então, quando eu leio o Êxodo e vejo o cordeiro morrendo, eu tenho que olhar para o meu Salvador Jesus ali. Estão entendendo, irmãos? Como não dá para descartar o Antigo Testamento, senão eu perco referências do Novo Testamento. Por que Jesus é chamado de cordeiro? Eu não vou entender. Por que Jesus é chamado de, sei lá, o rei da tribo de Judá? O que é a tribo de Judá? Eu vou descobrir isso no Antigo Testamento. Por que ele é chamado de Messias? Eu vou descobrir isso no Antigo Testamento. Por que diz que a igreja está esperando a Jerusalém Celeste? O que tem a ver Jerusalém comigo? Você vai descobrir isso no Antigo Testamento. Então, irmãos, o Antigo Testamento é referência para a gente entender um monte de coisas do Novo Testamento. Então, nós não podemos descartar esse estudo. É de extrema importância para a nossa fé cristã. Alguma pergunta até aqui? Está tudo claro até aqui? Tranquilo, né? Tranquilinho, né? Então, concluindo esse ponto, a Bíblia, né? Essa palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livro ou livraria, biblioteca, tem muitas formas de traduzir isso. Mas a ideia é que é um plural, é uma coletânea de 66 livros escritos em um espaço de mais de 1000 anos. Você tem mais de 1000 anos de Gênesis até o Novo Testamento ser concluído. Então é um livro que foi concluído assim, ao longo de muito tempo e de muitos autores que escreveram em lugares diferentes. E é como se fosse uma biblioteca que foi reunida. Tá? Os livros não foram escritos juntos. Os livros não foram escritos juntos. Eles foram escritos separados, em períodos separados, por pessoas que nunca se conheceram, e aí depois Deus fez com que esses livros fossem ajuntados pela igreja, e a igreja fechou esse resultado de 66 livros que nós chamamos de cânon. Tá? O cânon é a ordem oficial, qual é a Bíblia para nós. Então nós, cristãos reformados, presbiterianos, nós acreditamos nesse cânon, nós reconhecemos esse cânon de 66 livros, que tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Qualquer coisa além disso ou menos do que isso é pecado. Porque há pessoas que vão alegar que tem mais, menos livros, tá? Mas nosso cânon, o cânon que nós reconhecemos tradicionalmente da igreja, é esse. E nosso alvo de estudo da SBD são esses 39 livros do Antigo Testamento. Esses 39 livros, por sua vez, eles estão subdivididos em outros grupos menores. Quais são esses grupos? Os livros da lei, que a gente chama de Pentateuco ou Torá, né? São os 5 livros que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Então a gente vai começar por aí. Depois, os livros históricos, que no nome já está dizendo. Quais são os livros históricos? Os livros que narram a história do povo de Israel. Começa com Josué, Juízes e assim sucessivamente. Nós temos os livros poéticos. O nome também já está explicando. Por que poético? Porque foi escrito em linguagem poética. Você tem cantares, lamentações, né? Você tem Eclesiastes, que também é considerado livro de sabedoria, mas aí não tem essa divisão. Então, poéticos. Aí você tem os profetas, que por sua vez também são divididos em 2 grupos. Profetas maiores e menores. Tá? Quando a gente for estudar os profetas, a gente vai entender por que tem essa divisão de profetas maiores e profetas menores. Tá bom? Então, essa é a divisão do Antigo Testamento que os irmãos têm aí na Bíblia e está organizado dessa forma na Bíblia dos irmãos. Por isso que, se os irmãos forem ver, o Antigo Testamento de vocês começa em Gênesis, né? Começa em Gênesis e termina em Malaquias, que é o último dos profetas menores lá. Só que deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Essa ordem que está aí na Bíblia dos irmãos não é uma ordem cronológica. Não é a ordem na qual os livros foram sendo escritos. É a ordem que os cristãos, né, receberam uma Bíblia grega e resolveram organizar dessa forma. Os judeus não organizam a Bíblia dessa forma. Tá? Para quem tem a curiosidade de saber qual é a organização que os judeus usam, eu trouxe aqui uma Bíblia hebraica, só que em português. Ela está em português. E aí quem quiser dar uma olhada no sumário dela, aqui está a organização cronológica, que é a forma como os judeus leem a Bíblia, tá bom? Vou pedir para o meu assistente, entrega ali lá para o Edinaldo. Aí o Edinaldo vai olhando e vai passando para os irmãos terem acesso, dar uma olhada como é a divisão do cânon no Antigo Testamento. A Vani quer ver, Vani? Uma Bíblia hebraica, tá? Então a Bíblia hebraica tem uma partição diferente da nossa cristã, tá bom? Mas só para os irmãos matarem essa curiosidade. Então tá claro aí como é que é feita essa divisão da Bíblia? Tá ok aí, os irmãos? Irmã Núbia, fica à vontade.
existe, nós vamos já falar, tá bom? Mais um slidezinho, eu chego lá, dona Núbia. Antes de chegar lá na pergunta da dona Núbia, olha só uma coisa aqui também. Então, se eu compreendo que o Antigo e o Novo Testamento eles fazem parte de uma só aliança que Deus fez, então eu posso dizer que esse livro forma uma coisa só. Olha só o que está escrito aí. A Bíblia, com seus 2 testemunhos ou testamentos, né, forma o quê, irmãos? Um só livro, que é o quê? A Palavra de Deus. Então, no fim das contas, a Bíblia é um livro que contém e que é a Palavra de Deus. Independente se é Antigo ou Novo Testamento, é a Palavra de Deus. O nosso breve catecismo de Westminster, ele declara o seguinte, que a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o quê? O que é o ensino principal da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? O que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, essas duas coisas são o ensino central da Escritura, segundo o nosso breve catecismo. O que você precisa saber sobre Deus? É o assunto central da Bíblia. E o que esse Deus quer de ti? É o assunto central da Bíblia. E você não vai compreender tudo isso, irmãos, sem o Antigo Testamento. Se você quer compreender quem é esse Deus, você precisa do Antigo Testamento. Ah, mas Cristo não é, como a gente leu agora em Hebreus, a exata expressão do seu ser? Sim, mas Cristo está no Antigo Testamento. Essa revelação é um termo chique que a gente fala na teologia, é uma revelação progressiva. Apesar de que Cristo é a revelação perfeita, mas ele escolheu revelar a face dele progressivamente para que a gente vá conhecendo essa história. É uma narrativa. Então a gente precisa, irmãos, se apoderar, tomar posse do Antigo Testamento. Então, quem é esse Deus? Você vai lá, abre em Gênesis e vai passando para descobrir quem é esse Deus. O que esse Deus requer de mim? Abre em Gênesis, vai passando livro após livro, você vai descobrir o que esse Deus requer de você. Amém? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Não? Vou seguir. A construção da Bíblia, vamos falar um pouco também sobre as diferenças, né, de como foi sendo escrita a Bíblia ao longo dos séculos. Agora já estou usando sigla, tá, irmão? Então, AT ali, que os irmãos estão vendo, é Antigo Testamento, NT, Novo Testamento, para facilitar, tá bom? Então, olha só, AT, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e também uma boa parte em aramaico, que são línguas parecidas. As línguas antigas do povo de Deus na região da Palestina. Outra coisinha aqui de curiosidade, para quem nunca viu uma Bíblia em hebraico, eu trouxe uma, tá? O Antigo Testamento em hebraico, escrito em hebraico. Deixa eu dar logo uma dica para o irmão. Esse aqui, como é uma língua hebraica, o irmão vai ler de trás para frente. Então começa aqui do final e vai passando, tá? Passar aqui para a Vani passa ali para Edinaldo e para a Patrícia e assim vai. Então essa é uma Bíblia em hebraico, tá? É como os judeus liam naquele tempo e como eles leem até hoje. É a língua que o Senhor Jesus foi alfabetizado, é a língua em que ele aprendeu a ler a Bíblia, tá bom? Então é uma língua que tem um poder histórico, que tem uma importância histórica e cultural muito, muito grande para a gente, tá bom? Isso, no Oriente, a maior parte, sim, e a gente chama isso de língua semítica, porque vem os povos que vieram de Sem, filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e aí o Sem gerou os povos semitas, que são esses que escrevem da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, melhor. É cultura. Não sei dar um motivo exato para a senhora, mas é uma coisa da cultura semítica. Todos os povos da cultura semítica, o árabe, o hebraico, o aramaico, todas essas línguas lá da Palestina, do Oriente Médio, eles têm esse costume de escrever da direita para a esquerda. É uma coisa da cultura. Agora, o motivo exato eu não saberia dizer para a senhora. Mas tem outros povos que fazem assim também. O Japão também é assim, e eles não têm nada a ver com algumas formas de escrita, algumas formas, né? Mas eles também têm direita para a esquerda e eles não são semitas, não tem nada a ver. É outra explicação cultural. Tá bom? O Novo Testamento, eu não trouxe nada em grego, porque não tem, né, nosso objetivo aqui é o Antigo, então não trouxe nada. Mas o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, tá, irmãos? Ele foi escrito em grego, em um estilo de grego específico, koiné, que era como se fosse um grego mais fácil, mais acessível, que todo mundo falava naquele tempo.
pois era a língua mais falada nos tempos de Jesus. Então veja, Jesus então era bilíngue? Jesus ele falava grego e hebraico? Naquele tempo já um carpinteiro? Não. Provavelmente a maioria dos personagens do Novo Testamento, eles não sabiam falar grego. As histórias se passaram eles falando aramaico, mas quando as histórias foram escritas, elas já foram escritas em grego. Por quê? Por que foram escritas em grego? Porque era a língua mundial daquele tempo. Como se fosse o inglês hoje. Não é que só existia essa língua, é que essa ela era a mais falada em todos os cantos. Você tinha uma questão que era o Império Romano, e onde o Império Romano chegava, ele obrigava que o grego fosse a língua oficial. Entendeu? Então hoje, por exemplo, se eu quiser ser famoso em alguma coisa, eu tenho que dominar o inglês, não é isso? Não é isso? Mesmo que não seja a minha língua. Eu tenho que dominar o inglês. Naquele tempo era o grego. Então Paulo, por exemplo, ele era judeu. O apóstolo Paulo era judeu. A língua materna dele era o hebraico, o aramaico. Só que como ele vivia e nasceu na cidade de Tarsis, que era uma cidade já grega, ele tinha pleno conhecimento do grego. Então Paulo falava grego fluentemente. Agora os outros discípulos a gente não sabe muito bem como é que era o conhecimento dele de outras línguas. A maioria era muito simples, né? Os discípulos de Jesus, a maioria eram pessoas muito simples, pescadores, agricultores. Então talvez não tivessem muito conhecimento de outras línguas. Mas isso muda lá no Pentecostes, quando eles receberam novas línguas para falarem, né, em outros idiomas, tá bom? Então, agora um detalhe aqui para os irmãos saberem também. Os cristãos ali do tempo de Jesus, eles também tinham uma versão do Antigo Testamento em grego. O Antigo Testamento também foi traduzido para o grego, que era aquela língua mais falada, e essa tradução chama-se Septuaginta, tá bom, irmãos? É só uma curiosidade para os irmãos saberem que existe o Antigo Testamento em grego. Aqui chega a pergunta da irmã Núbia. Existe diferença entre a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante e a Bíblia católica? Existe. Está aqui agora a resposta da irmã Núbia. Olha só, Bíblia é o testemunho de Deus. Além dos 66 livros, existem livros que não são inspirados por Deus. Presta atenção, irmãos. Não são inspirados por Deus. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. Pausa aqui, essa palavra enorme aí. Deuterocanônico. O que significa isso? Significa como se fosse assim, um segundo cânon, uma Bíblia secundária. E aí que por muitos estudiosos é considerado que ela não é inspirado por Deus, esses livros, desse segundo cânon. Eu não sei qual é a posição da Igreja Católica, Alexandre, eles reconhecem como inspirados, os deuterocanônicos. Então os católicos, eles reconhecem esses livros como inspirados por Deus. Nós não. Para nós protestantes, só aqueles 66 são inspirados. Há quem chame também esses livros de apócrifos, porque eles não são inspirados por Deus. Eles são livros de histórias, são livros históricos, eles têm o seu valor histórico, mas eles não são inspiração do Espírito Santo, certo? Não são parte da revelação de Deus para a nossa salvação. E que livros são esses? Os livros aí de baixo, ó. Tobias, Judite, 1ª e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, e também tem capítulos extras em Daniel, né? A Bíblia católica romana tem alguns capítulos a mais no livro de Daniel. Eu trouxe aqui uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que tem os livros católicos, para quem quiser dar uma olhada. Pesada, né? Aí, irmãos, como está escrito aí, ó, esses livros possuem informações históricas. E olha só, deixa eu dar um destaque. 2 desses livros aí, que é 1º Macabeus e 2º Macabeus, são livros muito importantes. Então, para quem aqui gosta de estudar teologia, quem gosta de compreender mais sobre a história do povo judeu, da história do povo de Israel, leia 1º e 2º Macabeus. É muito importante a leitura desses livros. Por quê? Porque quando você termina de ler o Antigo Testamento, termina Malaquias, você vira a página e já foi Mateus. Passa ali um período de, 400 e poucos anos, e aí o que aconteceu? Não aconteceu nada entre Malaquias e Mateus? Aconteceu muita coisa. E Macabeus é um registro do que aconteceu nesse período, que é o período que a gente chama de interbíblico. Entre o Antigo e o Novo Testamento aconteceram essas guerras e revoluções dos Macabeus. Então, para quem gosta de teologia, para quem quer saber mais, 1º e 2º Macabeus são livros históricos muito bons, mas não são revelação divina. Não contribuem para a nossa salvação. Amém? Respondido, irmã Núbia?
São livros completamente diferentes. Eles têm esse nome parecido porque eles têm um estilo parecido, que é um livro como se fosse um livro de sabedoria, na qual um mestre está dizendo para os seus leitores como se eles fossem filhos. Filho meu, faça isso. Filho meu, não faça aquilo. Então, o Eclesiástico tem a ver com isso, com o professor que ensina seus filhinhos, seus alunos. Então, por isso que eles têm esse nome parecido, mas não tem nada a ver um com o outro, assim, fora isso. Fora o estilo de escrita. Ok aqui, irmãos? Além desses, não. O que acontece, na verdade, é muitos movimentos que querem tirar livros. Existem muitos teólogos que acham que tem um monte de livro aí da Bíblia que não é original. Tem um monte de teólogo que acredita que Hebreus, esse livro que a gente leu ainda agora aqui da nossa Bíblia, Hebreus não é verdadeiro. E aí são a favor de tirar Hebreus. Mas deixa esse povo para lá. Certo? Isabel? Sim, existem esses questionamentos, mas aí não seria deuterocanônico, aí seria apócrifo mesmo, porque esses livros, eles quase todos estão provados que são falsos, tá? Eles não remontam ao período do Novo Testamento. Nenhum deles tem 2000 anos de escrita. Não são, não. Não, por ninguém. Não são. Provavelmente são como se fossem novelas escritas. Os jovens gostam muito de fazer isso, que eles chamam de fanfic, né? Que é quando você pega uma história, uma série, aí ela acaba no capítulo 40. Aí ele imagina, mas o que aconteceria no 41? Ele cria a ficção dele. Esses livros são ficção, tá? Existe Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Infância de Jesus, que fala que Jesus viu os garotos matando um passarinho, Jesus vai lá e toca no passarinho, o passarinho sai voando. Histórias assim que não tem nenhum cabimento, tá? Também chama de pseudoepígrafe, porque naquele tempo era comum você escrever um livro, colocar o seu nome como autor, mas você não é o autor e você não está tentando enganar o público. Era normal naquele tempo você escrever livros que você não era o autor. E aí chama de pseudoepígrafe. Você assina lá como apóstolo Paulo escrevendo Apocalipse, mas não é o apóstolo Paulo e ninguém acreditava que era o apóstolo Paulo. Só que como esses livros ficaram perdidos por mais de 1000 e poucos anos, quando eles foram achados, causou uma comoção. Aí veio até filme, né? Aquele, não sei o que, Da Vinci, como é o nome? O Código da Vinci, esses filmes inventando que Jesus teve um caso com Maria Madalena e teve um filho, uma filha, não sei. Isso é tudo, tá? Sensacionalismo, é bobagem, tá? Não são deuterocanônicos, não tem valor nem histórico esses livros. Sim, são heréticos. Sim. Sim, agora você citou, Isabel, um livro aí, o Enoque, que já não faz parte desse grupo, o livro de Enoque, tá? O livro de Enoque, a discussão está aberta, tem gente que acha que ele era um livro que tinha um valor espiritual para aquele tempo, mas que se perdeu e a gente não recebeu uma cópia dele, né? Inclusive, se você abrir na Epístola de Tiago, aqui na Bíblia, Tiago cita um trecho desse livro de Enoque. Judas, obrigado Alexandre, Judas cita um trecho de Enoque. Então, está aberta a discussão. Enoque era válido, não é válido? A gente não sabe responder isso claramente. Agora, os outros não. Os do Novo Testamento não tem valor algum. Tá? Alguma pergunta ainda? Certo. Então, esses que eu mostrei lá, no slide anterior, aquele 66 é o que nossa denominação, nosso movimento histórico da Reforma reconhece historicamente, inclusive que está no nosso catecismo e na nossa confissão de fé. Então, todos nós que somos membros da Igreja Presbiteriana somos obrigados, digamos assim, a confessar esses livros como palavra de Deus. Tá bom? Lutero era uma fase da vida dele, ele não gostava de Tiago, né? No início, Lutero queria tirar Tiago, depois ele voltou atrás. E isso é importante, irmãos, essa discussão que a gente está fazendo, porque pode ser que o irmão já tenha sido questionado, ou vai ser questionado um dia, alguém vai dizer assim, você acredita mesmo nessa Bíblia, cara? Isso aí foi um livro que o povo foi montando ao longo do tempo, mexeram, editaram. Vocês já ouviram esse papo? Já? A Bíblia é toda mexida. Então, irmãos, é preciso que a gente conheça a história de formação da Bíblia, do cânon, para que a gente saiba que não é bem assim. E indico, inclusive, aqui que os irmãos podem ir no YouTube, tem uma aula do professor Augusto Nicodemos, ele fala desde o comecinho da formação do cânon até chegar nesse 66 que a gente tem aqui. Tá? Muitas dessas discussões estão lá e os irmãos podem ver. Tá bom? Irmã Iranilda, eu estava esperando.
Porque a Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento. Os judeus, eles não acreditam que Jesus era o Messias, então, portanto, todos os livros que foram escritos pelos discípulos de Jesus, para eles também são falsos. Eles acreditam que Jesus era um mestre, um rabino, um sábio, mas não era o Messias, não era o Salvador. Então, se ele não era o Salvador, os discípulos dele estavam mentindo. Eles acreditam, eles ainda estão esperando o Messias. Ainda estão esperando o Messias. Ok? Pronto? Vamos lá. Ah, tá. Já estava aqui, né? Então tá aí, irmãos, a representação do nosso Antigo Testamento, aí a divisão, lei de Moisés, os livros históricos e poéticos, profetas maiores e menores, profecias ali. Só para os irmãos verem, aqui essa outra imagem é uma imagem daqueles mesmos livros, só que em ordem cronológica. Aí tem algumas coisas aqui que eu quero pontuar para os irmãos. Olha só. Presta atenção aqui, irmãos. Gênesis, todo mundo sabe que é o primeiro livro da Bíblia, né? A gente começa por lá quando vai ler, né? Agora presta atenção qual é o livro que está junto, paralelo a Gênesis aqui. Qual é? Jó. Por quê? Você vai na tua Bíblia, Jó está lá na frente, antes de Salmos. Por que Jó está aqui do lado? Porque, segundo a maioria dos teólogos, Jó, provavelmente, esse personagem Jó, viveu ali no tempo dos patriarcas. Então, se você quer ler a história da Bíblia na ordem que aconteceu, Jó tem que ser teu segundo livro da Bíblia. Na ordem que aconteceu. Jó é o segundo. Outro ponto aqui, ó. Levítico e Êxodo. Por que estão juntos e não um depois do outro? Porque tudo que está escrito em Levítico aconteceu durante o tempo que Moisés estava no topo do Monte Sinai. Então, tudo que está escrito em Levítico aconteceu lá em Êxodo 20, 21 e 22, enquanto Moisés estava no Sinai. Então, o conteúdo de Levítico inteiro aconteceu em um dia lá em Êxodo. Tá bom? Então, por isso que está como paralelo. Números e Deuteronômio, a mesma coisa. Josué, aí olha só aqui, ó. Juízes e Ruth, está junto, porque a história de Juízes, de Ruth acontece ali no finalzinho desse período. O que mais? Deixa eu ver se tem mais algum interessante. Os profetas aqui, irmãos, ó. Você está lendo Primeira Reis, às vezes, lá. Você está lendo lá a Primeira Reis, não sei, no meio de um capítulo lá, cita. Então, o profeta Joel. Aí, mas eu ainda não cheguei nesse profeta, como é que já estão falando dele? Porque o livro dos profetas está lá para frente, mas a história de Joel aconteceu durante Primeira Reis. Então, se os irmãos querem ter uma leitura que segue a ordem cronológica, existe uma planilha para isso. Inclusive, é a planilha que eu sigo lá em casa com a Beatriz. Lucas está lendo também, né, Lucas, a planilha cronológica. E é uma planilha que ela coloca os eventos na ordem. Então, você vai Gênesis, Jó, aí volta para Êxodo. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, facilita a compreensão quando você lê na ordem que está acontecendo. Quem quiser essa planilha, pode falar comigo que eu envio depois para vocês poderem ler em ordem cronológica a Bíblia, tá bom? Alguma dúvida? Será que é, dona Bárbara? Dona Bárbara mal chegou, nem sabe o que a gente está falando. Eu quero. É de graça, eu quero, né, dona Bárbara? Vou mandar, dona Bárbara, não se preocupe, não. Alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? Vamos finalizar, então. Benefícios espirituais, para a gente finalizar. Já falei um bocado sobre a importância de ler o Antigo Testamento, mas vamos meditar aqui nesses dois benefícios aqui. Primeiro benefício de você estudar o Antigo Testamento. Como eu já disse, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Logo, o Espírito Santo, irmãos, fala por meio dessas escrituras sagradas para nos abençoar. Então, apesar de que por meio desses livros nós conhecemos a história do povo de Israel, não é só história. O Espírito Santo fala nesses livros. O Espírito Santo alcança nesses livros. O Espírito Santo salva por meio da pregação desses livros. Então você não pode olhar como se fosse só um documento histórico. Não, é a palavra de Deus. Deus está falando naquele texto. Então é importante estudar isso daí. Vamos olhar esse texto rapidinho aí. 2 Timóteo 3,16. Conhecido esse texto já. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a escritura é toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, não podemos deixar nada de fora. Salmo 19, 7 a 11, esse aí também é conhecido, a gente até canta isso aí. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor... Opa, calma, jovem. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Irmãos, leiam o Salmo 19 depois. Vocês vão ver que é um tratado enorme sobre como a lei do Senhor é importante para nós. Não vou nem ler tudo agora, pode voltar. Segundo benefício,
conhecer o Antigo Testamento me leva a conhecer mais do meu Deus e de Jesus Cristo. Porque se o Espírito Santo fala ali naquele texto, vou conhecer mais sobre esse Deus. Ok? Lucas 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus. Tá, deixa eu dar um contexto aqui. Isso aqui é a passagem, não sei se os irmãos lembram. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, 2 discípulos deles ficaram chateados e foram embora para uma cidade chamada Emaús. No meio da viagem, Jesus aparece para conversar com eles, e eles não percebem que é Jesus que está falando com eles ali, andando 11 quilômetros, não reconheceram Jesus. Ou eles tinham um problema de vista forte, ou o coração deles estava endurecido mesmo. Aí o que acontece? Jesus, depois que termina de falar, diz o seguinte: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que quem? Os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando, por onde Jesus começou a pregar para eles? Por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito, a respeito de Cristo, constava em todas as Escrituras. Jesus está em todas as Escrituras. Não existe um livro da Bíblia que Jesus não esteja lá. João 5, 38 e 39. Também não tendes a sua palavra permanente. Jesus está falando para os fariseus. Vocês não têm a sua palavra, a minha palavra permanente em vós, porque não credes naquele que a quem ele enviou, que é o Pai. Aí Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É o Antigo Testamento que ele está falando. É no Antigo Testamento que eles buscavam a vida eterna, porque é no Antigo Testamento que a notícia de Cristo é dada. Argumento suficiente para a gente ler o Antigo Testamento, irmãos? Suficiente para comprovar que é importante conhecer o Antigo Testamento? Eu espero que sim, e eu espero que a gente esteja junto nessa jornada aí, a partir do próximo domingo, iniciando com Gênesis 1 e 2, e que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Amém? Vamos orar para concluir, mas antes... Pai nosso que estás nos céus, Senhor, nosso Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, obrigado, Senhor, por esse privilégio de ter a Tua palavra completa e perfeitamente revelada em Cristo. Obrigado, Senhor, por podermos conhecer os Teus grandes feitos que o Senhor fez ao longo da história. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter alegria e nos deleitar nesses grandes feitos. Que o Senhor, chamando Abraão, Moisés, livrando o Teu povo do Egito, conduzindo o Teu povo pelo deserto até a terra prometida, que isso tudo, Senhor, seja encorajamento para essa igreja. Que essa igreja saia fortalecida dessa escola dominical, domingo após domingo, conhecendo o Senhor dos Exércitos, conhecendo o Rei dos Reis, conhecendo o nosso Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo que o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado na eternidade e que esses benefícios alcançam muitas gerações de crentes. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte dessas gerações. Nos ajuda a crer no Senhor. Te pedimos isso, Pai, pedindo também perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.